Ei, pessoal, meu nome é Tainara Souza, sou obreira da Base Mais Profundo. O vídeo de hoje é sobre meditação da série Disciplinas Espirituais. E meditação nada mais é do que uma disciplina espiritual que a gente fala muito pouco sobre ela ou a gente não compreende ela para a gente poder praticar na nossa vida espiritual e nas nossas práticas espirituais. Então, no vídeo de hoje, a gente vai compreender mais sobre essa disciplina e como ela pode nos ajudar tendo um relacionamento mais profundo com Deus e também com outras disciplinas, como a oração e a contemplação. O que é a meditação para você? A meditação na disciplina espiritual nada mais é do que ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. No livro do Richard Forte, A Celebração da Disciplina, ele divide a disciplina espiritual em três categorias: a disciplina interior, a disciplina externa e a disciplina comunitária. Dentro da disciplina interna, a gente tem a meditação, oração, jejum e palavra. É muito interessante porque as duas primeiras disciplinas, meditação e oração, elas são as principais para a gente poder praticar todos os dias e deve ser praticadas todos os dias. Por quê? Porque são as disciplinas que nos conectam com o Pai. Então, são as disciplinas onde que a gente vai ter um momento ali de relacionamento, um momento onde que vamos nos aprofundar no relacionamento com o Pai e fortalecer o nosso espírito e ouvir a Ele, ter direcionamento, ter fortalecimento em questão de palavra, onde que vamos entender a nossa identidade, onde que áreas da nossa vida vai ser tratada. Tanto a meditação e a oração, uma das principais objetivos, vamos colocar assim, já adiantando um assunto aqui para vocês, que ela causa em nossa vida quando a gente pratica ela de forma disciplinada, é transformação na nossa área. Então não tem como a gente meditar todos os dias e não houver nenhuma transformação na nossa área, porque a meditação, ela não é simplesmente ler de forma corrida ali as escrituras, mas é realmente meditar de dia e de noite, como fala no Salmos 1. E aí, para a gente poder entender melhor tanto a importância da meditação e o porquê que devemos meditar, a gente vai ler ali em Deuteronômio 17, do 18 ao 19, que se diz assim: Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Aqui, de forma ampla, Moisés ele estava relendo as leis ali para o povo que estava prestes a entrar em Canaã, e ele já estava lendo ali sobre uma lei quando os povos de Israel for decretar um rei. Então ele já estava falando ali como que o rei ele deveria seguir ali, quais seriam as suas obrigações. E ali no versículo 18 e 19 ele fala sobre ele carregar essa cópia da lei e ler a todos os dias. Apesar daqui a palavra estar ler todos os dias da sua vida, a gente pode compreender que o rei ele deveria meditar nessas palavras. Por quê? Porque na parte B do versículo 19 fala que para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei. Então não tem como a gente cumprir as palavras da lei apenas lendo, apenas correndo os olhos na leitura. Não tem como a gente gravar isso no nosso coração, a gente memorizar isso em nossa mente, sem que a gente venha meditar realmente na Escritura. Outro versículo que é até mais famoso em relação a essa questão da meditação, a gente pode pegar aqui, que é o Salmo 1, Salmo 1, versículo 2, que diz assim: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É muito interessante porque o versículo 2 do Salmo 1, ele fala ali para meditar de dia e de noite na lei. Mas antes disso, ele
ele fala, né, que a sua satisfação está na lei do Senhor. Então você tem um desejo de estar com o Senhor, você tem a sua, né, literalmente aqui a palavra satisfaz na lei do Senhor. E por causa disso você acaba meditando de dia e de noite. E é isso que vai gerando em nosso coração, é isso que vai gerando no nosso espírito. A partir do momento que a gente começa a meditar ali nas escrituras, a gente vai ter, né, essa satisfação, esse deleite nas tuas escrituras e persiste, né, continua tendo essa disciplina de meditar todos os dias da nossa vida. E uma coisa muito interessante é que a meditação, ela está muito ligada à disciplina oração. Então, não tem como a gente não falar, não tem como a gente falar de meditação e a gente não falar de oração. E a meditação, ela ajuda na nossa vida de oração. Por quê? Não tem como a gente orar hoje e se dedicar um tempo maior, mais do que 10, 15, 30 minutos de oração, apenas com orações conscientes. Então, o que seriam orações conscientes? Seria orações com o nosso próprio entendimento. Então, não teria como a gente ficar horas e horas na presença do Senhor apenas orando com o nosso entendimento. Por quê? O nosso entendimento ele é limitado. Então, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais assuntos para falar com o Senhor. A gente não vai ter mais palavras, né? Termos, explicações, súplicas para falar com o Senhor. Então, por isso que é tão importante a questão da meditação, porque no nosso momento de oração, a gente vai gastar um tempo com a meditação, a gente vai gastar um tempo para fortalecer o nosso espírito, a gente vai utilizar das escrituras para a gente poder orar e é isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, fala também da importância da gente praticar a meditação em nossas vidas, que se diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, querendo ou não, aqui fala que Deus revelou a nós por meio do Espírito. E Deus deseja revelar a nós o que Ele está planejando, os sonhos, os planos dele, súplicas, pedidos que a gente faz para ele. Ele sempre deseja nos responder. E aqui fala, né, que ele revela por meio do Espírito. Então, a meditação, ela ajuda a gente a receber essa revelação. Porque não tem como a gente receber essa revelação apenas pelo nosso coração, apenas pela nossa carne, apenas pela nossa alma. Porque, primeiro, a nossa carne é totalmente corrompida, né? Desde quando a gente nasceu. E a nossa alma, querendo ou não, ela é a principal que batalha contra isso, né? O espírito e a carne, ela batalha ali para conquistar a nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, e ela não está totalmente desejosa em estar com o Senhor, né? Muitas das vezes a carne acaba falando mais alto ali com a alma e acaba que a gente opta por não ter esse relacionamento com Deus. Então, por isso que a meditação é importante, porque a meditação ela chega no nível até o nosso espírito, aonde que ele está totalmente ligado com o Senhor. Então, basicamente, a meditação é um processo de conhecer, examinar e assimilar as escrituras. Lembrando que a meditação ela não é uma leitura corrida, então eu não posso falar que os momentos ali que eu tiro, sei lá, de 30 minutos para ler 2 capítulos de um evangelho, né, de um livro específico da Bíblia, e é isso não é meditação. Meditação também não é decorar, então eu gastar um tempo para decorar um capítulo, um versículo, isso não é considerado meditação. Apesar da meditação gerar essa consequência de você acabar memorizando alguns versículos, então acaba tendo essa consequência quando a gente começa a ter essa disciplina de meditação. E nada mais
que a meditação não é um estudo, né? Então, é um erro que a gente comete muito, né? De a gente se dedicar um tempo nas escrituras e acabar estudando, né? A gente acabar lendo ali, relendo um capítulo específico, uma história específica, acaba indo em outras fontes, né? Seja em outros livros, em outros teólogos, né? Que já estudou aquela história específica para estudar e até estruturar uma pregação. Então, isso acaba não sendo meditação. Por quê? A meditação, ela não é um momento onde que a gente lê a escritura e a gente retira algo para a gente poder compartilhar com o outro, né? Compartilhar ali no culto, compartilhar na célula ou qualquer outro lugar que a gente venha levar um estudo. Mas a meditação é um momento onde que a gente lê as escrituras, examina, é, assimila e reconhece ali para a nossa vida pessoal, para as nossas áreas da nossa vida e o que a gente precisa compreender ali naquele momento com aquele texto que a gente está lendo e o que Deus quer nos falar naquele versículo específico que a gente está meditando. Então, como eu disse, a meditação ela é basicamente ouvir a voz de Deus. Então, é contemplar o Senhor, esvaziar as nossas vozes e deixar o Espírito Santo nos guiar e nos ministrar nesse momento de meditação. É muito interessante porque tem algumas disciplinas que a gente sempre nos rebaixa como cristãos. Por quê? A gente olha, por exemplo, a meditação ou jejum e fala assim, não, eu não sou forte o suficiente, não tenho um QI elevado o suficiente para poder praticar essas disciplinas. Só que principalmente a meditação, mas qualquer outra disciplina, a gente não precisa ter um conhecimento elevado, a gente não precisa ter uma força elevada para praticar. A gente simplesmente a pratica. É claro que é um processo. No primeiro dia pode ser que a gente não consiga meditar da forma correta ou no tempo ali a mais que a gente calculou ou que a gente programou, mas vamos colocar um exemplo aí de maratonista, né? Uma pessoa hoje que corre 42 km, ela não se inicia ali a vida dela da corrida já correndo 42 km. Provavelmente ela não conseguia correr nem 5 km. E é um processo, né? Todos os dias ela vai treinando até ela conseguir atingir ali ao nível de maratona, né? De correr os 42. E isso é a mesma coisa na nossa vida. Então, é um processo, é realmente uma disciplina, a gente evolui a cada dia. E a gente tem que ter a humildade que a gente não chega no nível máximo, né? A gente nunca consegue chegar no nível máximo. A gente sempre está em constância, aprendizado, constante evolução em relação a isso. E um ponto muito importante é que a meditação, ela não é uma meditação sem a obediência prática. Por quê? Como eu disse, a meditação ela é pessoal. Ela é exatamente que nem a oração. Então, ali, Jesus, ele fala ali em Mateus 6,6, né, pra gente entrar no nosso secreto, no nosso quarto, orar ao Pai, e ali o Pai irá nos ouvir. Então, é uma prática pessoal. Então, como, né, o Richard Foster fala que é uma disciplina interna. Então, é algo que os homens, eles não vê, né? Não é uma disciplina que ela é visível aos homens, é algo mais secreto nosso. Por quê? Porque ela é algo pessoal, ela é mais interna pra gente. Então, a meditação, ela é muito relacionada a isso. Então, como é uma disciplina pessoal, não é um estudo, como eu falei, acaba que aquele capítulo, né, aquele livro, aquele versículo que a gente lê ali no momento da meditação, e o Espírito, né, o Espírito Santo, ele vai ministrando em nosso coração e acaba que algum versículo específico, ele salta em nossos olhos e a gente vai tendo revelações ali do Pai em relação ao entendimento daquele contexto ali e acaba sempre ligando a algum ponto da nossa vida, né? Então, alguma área que Deus deseja fortalecer, alguma área que Deus deseja mudar, alguma atitude que Ele quer que forjar a gente, crescer a gente, e Ele está falando conosco.
Então, no momento da meditação que eu recebo esse direcionamento ali através da meditação, por exemplo, vou ser bem prática aqui. A gente pega o livro de 1 João para ler ali, para meditar, e a gente sabe que o livro do 1 João acaba sempre falando ali a questão do amor e tudo mais. E aí a gente tem ali no momento de meditação que o Espírito Santo ministre no nosso coração essa questão do amor, nos pedindo para amar mais ao próximo, falando de alguma situação específica que a gente não serviu com amor ou que a gente não teve práticas de amor ali num momento específico. E aí eu saio naquele momento de meditação e aí tem uma situação que eu consigo obedecer a Deus no que ele do que ele ministrou é, em minha vida naquele momento de meditação e vai lá, eu não obedeço. Eu simplesmente ignoro o que ele falou comigo e faço totalmente ao contrário. Então, não estou meditando porque eu não estou respondendo a Deus, eu não estou obedecendo a Ele. Então, por quê? A meditação, ela está ali como uma disciplina para poder transformar a gente. Então, se a gente foi ministrado nessa área em questão do amor, ainda falando desse exemplo, e aí chega numa situação e eu realmente entendo que deve transbordar esse amor e tudo mais, então nesse ponto eu fui transformada. E acaba que é muito interessante porque existe as disciplinas externas, né, que é como a simplicidade, a solitude, o serviço, e, e também tem as comunitárias, né, como contemplação, confissão e adoração, e acaba que essas disciplinas internas praticadas, né, meditação, oração, vou colocar até o jejum e o estudo, ela acaba refletindo nessas outras disciplinas, né, porque fica evidente, acaba que de forma consequente, né, de forma natural, expande, né, aos olhos dos homens que a nossa vida realmente está sendo transformada. E isso é muito interessante. E as consequências da meditação, quais são? A primeira é a nossa vida espiritual, então acaba que a gente vai ter um discernimento e uma eficácia na nossa oração. Ali em Tiago 4, né, do 1 ao 3, ele fala, parafraseando aqui, que a gente não recebe porque primeiro que a gente não pede, né, a gente não ora. E também que a gente não recebe porque quando a gente vai pedir, a gente vai orar, a gente pede mal. Então acaba que a meditação ela nos ajuda nessa prática da oração, porque a gente acaba começando a orar em cima das escrituras, a orar em cima das promessas. E não tem como não ser eficaz uma oração que é com a base nas palavras, nas escrituras de Deus. Então, quando Deus aqui ele fala conosco nas escrituras de uma promessa, se eu orar por aquela promessa, é óbvio que ele vai ouvir, que ele vai atender. Então, não tem erros, vamos dizer assim, não são pedidos tolos, não são pedidos egoístas, mas que está realmente alinhado com o que o Senhor deseja. O segundo ponto é uma adoração verdadeira. Então, a partir da meditação, querendo ou não, é onde que o nosso espírito ele vai ser fortalecido, alimentado e Jesus, ali em João 4, né, quando ele conversa com a samaritana, ele já fala, né, que irá chegar aqueles que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, querendo ou não, a meditação ela nos ajuda a ter essa adoração de forma verdadeira e também em espírito, né, ao Senhor. E o terceiro é o evangelismo. Então, a meditação ajuda nós na questão do evangelismo, no sentido de transbordar na vida de todos aqueles que a gente vai anunciar as boas novas, literalmente o que a gente está recebendo. Então, se a gente fala que somos testemunhas e a gente vai falar ali com uma pessoa sobre as boas novas, a gente está literalmente falando do que a gente está ouvindo, a gente está literalmente falando do que a gente está vivendo. Então, quando a gente não medita, a gente não está ouvindo a voz de Deus. Então, o que eu vou falar para essas pessoas? Eu vou falar de um Deus que eu ouvi falar? Não, eu vou falar de um Deus que eu realmente conheço, que eu ouço ele.
Então, isso também ajuda nessa prática do evangelismo nas nossas vidas. E aí, atitudes práticas que a gente deve ter na meditação. A primeira é que a gente precisa ter um coração limpo. Em que sentido? Jesus, ele fala que a gente, antes de ofertar, eu não tô me lembrando o endereço certinho, mas eu vou colocar aqui a referência no rodapé aqui do vídeo, mas Jesus, ele fala, né, que antes de você ofertar, né, de dar o dízimo, que se você tiver uma pendência com o irmão, é melhor você deixar. Não sei se é ofertar ou se é levar as ofertas, acho que é ofertar mesmo. Que é para deixar ali, mas ir ao teu irmão, resolver a questão do teu irmão e depois ofertar. Então, seria nesse sentido, você realmente está com o coração limpo, se tem pendências no seu coração que podem ser resolvidas e devem ser resolvidas, então que faça isso primeiro antes de você ter esse momento, né, de meditação. O segundo é desejo de ter tempo com Deus. Então não faz sentido você fazer uma prática da meditação sem esse desejo de ter tempo com Deus. E cara, eu falo isso para todas as disciplinas. Não faz sentido você orar, não faz sentido você jejuar ou estudar de forma assim, como se fosse uma obrigação. Não é isso que Deus quer. Deus é um Deus relacional, ele é um Deus Pai. Então, ele não deseja que você faça uma obrigação como se fosse um servo, como se fosse um bastardo. Então, quando você for meditar, que você tenha esse desejo, eu quero realmente me aprofundar, eu quero realmente ouvir a voz do Senhor. Então, por isso que todos os dias eu acordo ali, eu não deixo, não negligencio aquele momento de meditação porque eu desejo estar com ele. É claro, vai ter momentos e momentos, vai ter momentos que, como é uma disciplina, né? Vai ter momento que você não quer, tipo, nossa, cara, eu poderia fazer qualquer outra coisa nesse horário que eu tirei para meditação, mas vamos lá, porque realmente é uma disciplina. Mas só por causa desse momento que você não quis, que a sua carne falou mais alto, não quer dizer que você não tem um desejo. Você sabe que a sua intenção de manter ali todos os dias essa prática é o desejo de estar com o Pai. O terceiro ponto é a dependência. Então, é necessário a gente ter essa dependência, entender que é em Deus que tem todo o entendimento e o conhecimento. Então, é isso. O quarto seria obedecer. A gente ter esse desejo de obedecer. Então, não querer meditar por meditar, mas meditar para ouvir o Senhor e realmente obedecê-lo. O quinto seria confiar que ele vai falar, e ele vai falar, pode ter certeza disso. E o sexto é lugar e hora. Então é muito importante a gente ter esse lugar e hora para a gente poder praticar essa disciplina de meditação. Eu acredito que para qualquer disciplina é bom a gente ter esse planejamento tanto de lugar e quanto de hora. Porque na nossa vida corrida, muitas das vezes a gente fala assim: ah, quando der eu vou orar, quando der eu vou ler a Bíblia, quando der eu vou meditar. Vai chegar dia que, tipo assim, quando você assustou, você conseguiu parar, sei lá, 11 horas da noite. Você não vai querer orar. E mesmo assim, na minha visão, na minha opinião, cara, não é assim que a gente deve ser, né? De querer fazer todos os compromissos que a gente acha que é os mais importantes e deixar as práticas, né, espirituais, ali o relacionamento com Deus, como se fosse o tempo livre que eu tenho ali naquele dia. Mas realmente é aquele ponto que eu falei, né, de ter o desejo de estar com ele, de realmente entregar uma hora para ele, de organizar e falar, olha, essa agenda ela é para poder meditar, para orar, para estar com ele. Então é muito importante. E o lugar, porque a meditação, querendo ou não, como você vai examinar, né, vai assimilar ali, conhecer as escrituras, precisa ser um lugar mais quieto, né, onde que a gente possa ser sensível a ouvir o Espírito Santo para nos guiar e tudo mais. E aí, de forma prática,
Vou falar aqui um pouco sobre a meditação nas escrituras, né? Como que a gente deve fazer essa disciplina. Então, são 6 passos que a gente deve seguir. O primeiro, a gente deve orar, né? A gente deve se apresentar ao Senhor, a gente deve nos esvaziar, vamos dizer assim, né? Então, de já pedir ali a direção do Espírito Santo, de agradecer ele ali para o momento, preparar o momento e tudo mais. O segundo passo seria já ter ali consigo qual seria o livro, né, o capítulo ou o versículo. Não tem como falo, não tem um jeito certo, vamos dizer, de fazer a meditação das escrituras, por exemplo. Ah, você deve meditar só versículo por versículo. Ah, você deve meditar capítulo por capítulo, ou livro por livro. O que temos que ter o zelo é a questão do contexto, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado que, por exemplo, a gente vai meditar num versículo. Às vezes a gente pega um versículo isolado, pode ter um entendimento diferente do que ler todo o capítulo, que vai ser um outro contexto. Então, apenas ter um zelo em relação a isso. Mas não existe um jeito certo em relação a meditar nas escrituras. Pode ser um livro, pode ser um capítulo, o que for. Tendo já essa palavra, né, da Bíblia ali lida, a gente vai para o segundo passo, que é tirar uma mensagem para mim. Então, querendo ou não, a meditação é algo pessoal. Então, a gente vai ler um versículo, vou até pegar um exemplo aqui para a gente poder seguir esse passo a passo, que acho que vai ficar mais claro. Vou pegar aqui, por exemplo, o Salmos 23. Então, vou pegar ali o Salmos 23, o versículo 1 mesmo, que tá aqui, ó. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, é, primeiro eu fiz a minha oração, né? Li esse versículo aqui, estou meditando nesse versículo, e aí o segundo passo seria tirar uma mensagem para mim. Então, quando eu leio ali o Senhor meu pastor e de nada terei falta, para mim, de forma pessoal, aquilo vai gerar uma mensagem, o Espírito Santo vai me comunicar algo, vai saltar algo os meus olhos. Às vezes, seria ali a parte A do versículo, né? O Senhor meu pastor, e aí eu começo a meditar, o Senhor meu pastor, nossa, como que é o Senhor meu pastor, como que é um pastor, e aquilo vai gerando uma mensagem para mim, para a minha vida. E aí o terceiro ponto seria tirar um princípio presente no texto, quais são as verdades e as leis que orientam todo esse texto, né? Qual que é o princípio dele, em relação principalmente a Deus. Então aqui fala, né, que o Senhor é meu pastor. Então aqui eu sei que o princípio é que Deus é o meu pastor, né? Então, ele tá ali me guiando, ele tá me cuidando e tudo mais. Então, a gente conseguir tirar esse princípio ali na questão do versículo, do texto, o que for. O quarto ponto seria a atitude para mudar. Então, como é de forma pessoal, nesse versículo em específico, Salmo 23, 1, qual seria a atitude que eu deveria mudar? Vou dar um exemplo, eu não estou meditando agora, tá, gente? É apenas exemplos para ficar bem claro. Mas quando a gente lê ali o Senhor, meu pastor, e de nada terei falta, o que a gente pode pensar ali que de forma pessoal que daria para a gente mudar nas nossas atitudes? De cara já vem aqui para mim a questão de dependência. Então, muitas das vezes a gente sempre tem aquela visão de, nossa, vai faltar algo, nossa, eu preciso correr atrás com as forças dos meus braços para conseguir se alimentar, para conseguir, né, manter minha casa e tudo mais. E aqui fala, de nada terei falta. Minhas necessidades serão supridas. Então eu tenho que mudar essa mentalidade, tipo, cara, eu preciso realmente confiar no Senhor, me deleitar mais nele, estar mais com ele em relação a isso. Às vezes eu já tenho um problema e quero resolver com minhas próprias mãos, em vez de consultar o Senhor. Então já é algo ali, né, de forma bem macro, vamos dizer assim, que a gente consegue já pontuar esse quarto, que é atitudes para mudar. 5 é a gente tirar promessas para crer. Então, seria visualizar ali naquele versículo, naquele capítulo ou livro, uma promessa que a gente deve crer ali. Então, aqui, de forma prática, a gente pode colocar que a nossa promessa ali é que de nada terei falta. Então, é confiar, é crer nessa promessa que Deus falou. Se Deus falou que é meu pastor e que nada terei falta, por que que eu não vou crer nisso? Por que que eu vou duvidar que eu realmente não serei suprida em minha vida, né?
E aí, por último, seria a oração a fazer. E aí eu começo a orar em cima desse versículo, né? Eu começo a orar a palavra ali e seria até juntando os outros pontos, né? Dá pra gente já ali já orar em cima da mensagem que a gente recebeu do Espírito Santo para nós ali, que é o ponto 2. A gente consegue já orar em cima das promessas que a gente está crendo, as atitudes que a gente deve mudar, a gente pedir ali, né? Deus nos ajude a mudar isso que o Senhor me comunicou aqui nessa meditação. E basicamente é isso. E por último e por fim, vou falar aqui alguns pontos que impedem a gente fazer essa prática da disciplina meditação, tá? O primeiro ponto é a preguiça. Então, a preguiça ela nos atrapalha ali a ter um momento de meditação. O segundo seria tarefas em excesso que roubam o nosso tempo. Então, é aquilo que eu falei, né, de ter hora e lugar. Então, querendo ou não, a nossa vida ela é muito corrida. Então, a gente é muito acelerada, a gente tem muito agenda, tarefa e tudo mais, e não deixar que isso roube o nosso tempo de meditação, porque meditação não é uma tarefa rápida, é uma tarefa ali para você sentar e como fala a palavra, né? É a palavra mesmo, né? Meditar. Eu tenho que gastar tempo naquilo, eu tenho que ter um lugar silencioso, realmente me aprofundar ali nas escrituras e tudo mais. O terceiro seria a indisciplina. A quarta seria maus hábitos. A quinta seria a idolatria. O sexto, o sexto seria pecados não confessados. O sétimo seria relacionamentos rompidos. E o último, que eu acho que é o que mais impede a gente fazer essa prática, é a falta de compromisso. Então, se a gente não ter o compromisso, né, de ter realmente essa disciplina, acaba que a gente não vai praticar ela todos os dias em nossas vidas. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido sobre essa disciplina de meditação. Se você gostou, se foi edificante, peço para vocês curtir, comentar, compartilhar com um amigo, com o grupo das igrejas, da célula. Ativa o sininho, porque isso é o nosso primeiro vídeo, é a nossa primeira disciplina que a gente está explicando aqui, entre várias que a gente vai, ao longo das semanas aí, explicar. A gente vai falar sobre oração, a gente vai falar sobre jejum. Então, ativa o sininho para vocês ficarem atentos aí, né? Não perderem os próximos vídeos, para a gente seguir nessa jornada e a gente conseguir se relacionar mais profundo com o Senhor. Obrigada e tchauzinho!